Olha só, violência. Cristina Almeida volta do encontro transfronteiriço, assustada com maus tratos às mulheres brasileiras na Guiana Francesa. Conversei muito com ela ontem, né, depois do programa da Gilene. Usando tribuna no Legislativo, ela já está, inclusive, fazendo ecoar, tintim por tintim, danos à integridade física das compatriotas a partir de São Jorge. Deputada Cristina, a senhora está nos ouvindo agora, né, deputada? Bom dia, deputada. Um bom dia, Luiz Melo, um bom dia a todos os ouvintes do programa. Mamãe também está nos ouvindo, né? Isso, com certeza, eu estou aqui no seu retorno, viu? Estou aqui no rádio. Que legal. Então, a senhora me disse ontem, e falou também no programa da Girlênia, né, no Café com Notícia, que voltou assustada com maus tratos que as mulheres brasileiras sofrem lá na Guiana Francesa, né? Que tipo de maus tratos, por exemplo, deputado? Nós temos os maltratos por conta da gente estar muito próximo ali das cidades gêmeas, muito próximas simplesmente de uma divisão sobre o Rio Oiapoque, mas com legislação diferente. Então, a nossa legislação para a violência doméstica, ela é uma legislação de cumprimento mais rígido, e a legislação, do outro lado, é uma legislação que decide em conversa, no âmbito familiar, não tem essa punição. Então, para vocês terem uma ideia, lá a gente se depara com a troca, por exemplo, se alguma mulher do lado de Camopi, vamos dizer, deixar de pagar uma dívida em Vila Brasil, ela corre o risco a indígena, ela corre o risco do dono do comércio dialogar com o cacique para que ela possa ser aliciada, né, ser comercializada no troco da dívida. Caramba! Uma outra situação das nossas mulheres brasileiras, que a nossa defesa é ser representante das mulheres brasileiras do lado daqui. Nós temos situações gravíssimas por conta do matrimônio, do casamento. Você ser criada numa cultura do lado daqui, ter dupla nacionalidade, e na hora da legislação você ser submissa do outro lado, né, ter que suportar todos os tipos de humilhação e de diálogo, por se tratar de uma conversa e voltar a se repetir, e você ter limitações no caso de apoio mesmo, de amparo do Estado, né, do Estado da Guiana Francesa, porque aqui a questão de crime é de responsabilidade do Estado, não é de responsabilidade da família. Então nós debatemos isso para que a gente possa mudar esse cenário, ver de que forma isso não fique só na documentação da dupla nacionalidade, mas de que forma a legislação possa também garantir a proteção dessa mulher. Nós temos um outro agravante, que é a própria questão dos filhos. Por exemplo, se uma mulher brasileira, ela se separar do marido, ela está no outro lado, para ela atravessar, óbvio que também existe uma questão de lógica em tudo isso, mas lá é muito mais difícil, e ela quiser voltar para o Brasil, e mesmo com as guardas do filho, mesmo que o homem esteja em todos os erros, ela só atravessa com a autorização do marido. Veja só. É a situação então, entre Camopi e a Vila Brasil, Camopi e Vila Brasil. Camopi, só para me explicar. Camopi e Vila Brasil é como se fosse São Jorge e Oiapoque. Sim, São Jorge e Oiapoque, isso? Vila Oiapoque, sim. Bem na frente, né, um do outro. Então, a mulher, então, no resumo do resumo, é tratada como mercadoria, troca a mulher por uma dívida. Isso também não caracteriza tráfico de mulheres, não? De ser humano? É o tráfico de mulheres. E a declaração de mulheres que foram garimpeiras brasileiras, como é que elas entram no garimpo? Houve esse depoimento também, como é que elas adentram no garimpo? Porque hoje nós temos o garimpo de Três Saltos, que é um garimpo também que fica um pouco acima de Camopi, que nós temos mais de 4 mil brasileiros clandestinos dentro desse garimpo.
E as mulheres que são levadas para lá, elas são levadas com perspectiva de empregos, com muitas promessas, e as dificuldades para chegar lá é muito grande. E acabam se prostituindo. Aí chegando lá, depara com uma situação, só você ouvindo o depoimento para você entender como é que é o processo, e depois elas se tornam lá um objeto, né, de prostituição, de não ter uma outra alternativa. Então, a gente precisa chamar a atenção do poder público para políticas públicas diferenciadas para a área de fronteira para as mulheres. Ela se vê obrigada a cair na zona, como a gente diz por aqui, né? Isso. Na verdade, são forçadas. São forçadas. Existe existe, né, deputada, a promessa, como a senhora falou, de trabalho, ou seja, tem muito as quadrilhas dizem, vamos levar, você vai trabalhar, por exemplo, na cozinha de um garimpo lá, isso, aquilo, outro. Mas, na verdade, quando chega lá, a realidade é totalmente diferente, são obrigadas a se prostituir, enfim, e é uma situação total de escravidão sexual também, né, deputada? Agora a gente tem um problema muito sério em Oiapoque, eu quero chamar a atenção das autoridades aqui, aproveitando o programa, que é a questão do estupro de menores, envolvendo família, pais, irmãos, depoimento da delegada. Dentro da família. E não ter aporte do poder público estadual. A delegada fez um depoimento e demonstrou dados assustadores e disse que ela está numa situação que ela recebe a denúncia, mas ela não tem para onde, como proteger aquela criança. O que ela vai fazer com aquela criança, né, e que ela se sente mal, a criança está se sentindo mal e faz mal à sociedade, entendeu? Porque ela volta para o âmbito familiar, né, geralmente a maioria são realmente padastros, né, que estão ali no meio, mas tem aumentado muito, e recebe a denúncia, mas não são dados alguns encaminhamentos. Isso é sério, né? Isso é grave. Mas como o encontro foi internacional, a gente tem que ver o que atinge também os dois lados. Claro. Porque acaba, o que é ruim para um lado é ruim para o outro. Eu sempre digo isso, porque reflete, são cidades gêmeas ali. Uma outra situação que nós se deparamos, que pode respingar para o nosso lado, pela proximidade, é a questão do suicídio de mulheres, que eles dizem que é uma cultura. Eu não acho muito bom essa palavra cultura em Camupi, porque como é muito difícil o acesso, eu acho que valia a pena, Luiz Melo, uma reportagem em Camupi, que é o suicídio, que sempre foi uma cultura dos homens, que surge ali uma história. Quando você chega na cidade, você já se identifica com uma árvore que é contada com a história de muitos suicídios. E agora aumenta significativamente o suicídio das mulheres também. A senhora tem tudo isso documentado, deputada? Sim, nós temos o áudio da audiência pública. Depoimentos de mulheres que passam por tudo isso? Não, na audiência pública, nós temos o áudio. O áudio dá para a gente fazer um recorte, CD para o programa. Certo. O áudio dos depoimentos que surgiram na audiência. Né, do que como é que acontece, como é que funciona, o que elas passam. Né, isso eu observei e trouxe uma audiência pública de escuta com todas as 3 prefeituras, São Jorge, Prefeitura de São Jorge, Camupi, Guiana Francesa, e a Prefeitura de Oiapoque. Certo. A senhora tem feito repercutir isso nas sessões da Assembleia como deputada estadual, né? Agora, que tipo de sugestão ou de solução a senhora está cobrando para resolver o problema? Não é contemporizar, nem amenizar, é resolver o problema, porque é coisa muito séria, né? O primeiro foi criar um comitê, né, um comitê envolvendo as prefeituras para ganhar força ao pedido. Porque, como tudo que diz respeito ao lado, às fronteiras, ela não se decide, infelizmente, a nível de Estado, Brasil e França, aí, depois desse documento pronto, é subir para os parlamentares
do Congresso Nacional, do Federal, né, senadores, para intermediar com Itamaraty e fazer, junto com todos os termos que nós temos, porque sempre se debateu a questão transfronteiriça, mas nunca se olhou para essa questão do gênero, entendeu? Muito bem. Deputada, eu já conversei com a senhora sobre isso, mas vou voltar de telefonar hoje, que eu tenho muito interesse em desenvolver um trabalho para a revista Diário, a respeito de tudo isso que a senhora viu e documentou lá, a partir de São Jorge, né? Na Guiana Francesa. Eu passei 40 dias, de 5 de janeiro a 10 de fevereiro lá, e o Brasil todo precisa tomar conhecimento disso. Ok. Muito bem, muito obrigado, deputado. O Brasil e o mundo, né? Obrigada. Porque nós temos uma situação realmente muito complicada. Mulheres sendo escravizadas para o crime sexual em si, o tráfico de drogas também. As mulheres estão sendo utilizadas como as chamadas mulas, né, para levar drogas. Enfim, é uma situação muito complicada realmente que nós vivemos na nossa região de fronteira, e esse passo que está sendo dado aí a partir desse diálogo, dessa construção aí pilotado pela deputada Cristina Almeida, é realmente um passo muito importante, porque não se trata apenas de duas cidades, né? Nós temos aí, como ela bem lembrou, nós temos duas legislações diferentes. O Brasil legisla de uma forma... E a França de outra, né? De uma forma que prioriza esse atendimento às mulheres. Nós temos uma rede, mãe, né? Tanto que francês atravessa o lado do Camopi para ir buscar o brasileiro do outro lado da Vila Quando Brasil. você chega no outro lado lá, a situação é muito... Agora sai da Vila Brasil para lá para te ver. Como é Camopi? Vai lá no Camopi buscar uma mulher para mim. Imaginou que é isso? A mulher está devendo lá com uma... Não, o cara vai do Camopi buscar do lado do Brasil. Do Brasil. Aí a mulher está devendo lá na Baiuca, na mercearia, está devendo dinheiro lá, pro cara diz, não, vamos embora. Vai pagar com isso é muito pagamento grave. sexual. Enfim, submeter a mulher a todo tipo de crime, né? Que aos nossos olhos aqui do lado brasileiro, são crimes realmente lá. Olha aí a questão do suicídio. Imaginou que os caras mal aqui na ponte? Lá na ponte, imagina. Imagine lá no outro lado, onde não se tem os braços, né? Pois é. Quem deveria acolher. Mas